exposição que eu tenho para fazer nesta tarde, eu vou falar um pouco sobre apologética. E eu queria, já com os irmãos, ler o versículo da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Esse versículo vai ser o versículo básico para a nossa exposição nessa tarde. Tudo que nós falarmos estará ancorado nesse versículo da Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós vamos nos basear nesse texto, ele vai ser o nosso texto básico, para falar a respeito desse assunto, sobre apologética. Primeiro, para nós tratarmos desse tema, a gente primeiro tem que saber o que é apologética. Especificamente, o que é a apologética cristã. A apologética, ela significa defesa. O verbo que trata a respeito da apologética no Novo Testamento sempre indica defesa. Então, se a gente vai falar não da apologética tão somente, mas na sua especificidade, que é a apologética cristã, então podemos entender que a apologética é a defesa da fé cristã, uma defesa racional da fé. Como cristãos, nós temos a missão de defender a fé diante de todos aqueles que precisam ouvir essa defesa. Quando a gente diz uma defesa racional da fé, algumas pessoas podem objetar, falando assim: olha, o senhor está querendo misturar razão com fé? Fé com razão? Essas duas não se misturam. Razão é uma coisa, fé é outra completamente distinta. Nós sabemos que não é assim, meus. Ter fé em Deus não faz a gente denunciar a nossa razão. E a razão, de modo algum, sufoca ou mata a fé. Deus, quando se revela aos seus, ele toca profundamente na nossa fé e toca também na razão. Uma não está separada da outra. Foi no auge do liberalismo do século XIX que houve a tentativa de separar uma coisa da outra. Olha, a razão vai para um lado, a fé vai para o outro. Excesso de razão desemboca no racionalismo. Excesso de fé desemboca no fideísmo. E nós sabemos que ambos são problemáticos historicamente. O racionalismo faz da razão uma deusa. Nós vimos isso também no século XIX, no positivismo lógico, em que a razão estava acima de todas as coisas. Tudo só poderia ser comprovado se houvesse uma base racional. E o fideísmo, que significa a fé na fé. Nós não somos ensinados a ter fé na fé. Nós somos ensinados a ter fé em Deus. O que muitas pessoas hoje em dia fazem é ter fé na fé. E nessa de ter fé na fé, olha, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé que isso vai... Porque eu tenho muita fé. A pessoa tem fé na fé e não fé em Deus. É uma linha muito tênue. Quem tem fé em Deus não deposita toda a sua confiança se não for no próprio Deus. E quando ele ora, ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu desejo isso de coração, mas o Senhor sabe o que é melhor. Quem tem fé de verdade, fé autêntica, fé salvadora, deposita todas as suas preces, todos os seus pedidos aos pés do Senhor, no desejo de que a vontade de Deus seja cumprida. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita e agradável. Então nós temos que fugir desses extremos. Excesso de razão para não se cair no racionalismo que tira Deus de toda equação lógica, e também o fideísmo, que conduz a pessoa ao fanatismo. Então, nós entendemos, pelo que a palavra de Deus nos revela, que fé e razão, elas podem sim dar as mãos e fazer com que a gente tenha uma compreensão da revelação do Senhor. A apologética cristã, ela entra nesse cenário. Ela tem como objetivo
responder aos críticos, responder aos céticos, responder aos falsos profetas a razoabilidade da fé cristã. Desde os primórdios, a fé cristã sofre com a crítica. Há muitos críticos, pessoas que acusam falsamente os cristãos. Nos primeiros séculos da era cristã já havia isso. Olha, os cristãos são pessoas que se trancam dentro de um lugar e eles ali na refeição do amor, na refeição do ágape, eles cometem orgias e bacanais. E isso já nos primeiros anos da era cristã já foi necessitado uma defesa. Não, nós não somos assim. Nós não fazemos isso. Logo mais à frente, os céticos, que duvidavam de tudo. Olha, eu tenho minhas dúvidas quanto ao cristianismo. O cristianismo não tem credibilidade, não tem relevância para o pensamento. E um outro grupo perigoso também, que são os falsos profetas, que pegam a verdade da Bíblia, a verdade da revelação escrita de Deus, e a distorcem a seu bel prazer. A Bíblia, especificamente no Novo Testamento, tem no seu conteúdo mais de 80% de conteúdo dedicado à defesa da fé. No texto que nós lemos, de 1 Pedro 3,15, nos dá a base de como nós devemos defender a fé. Porque os irmãos sabem muito bem que há inúmeras pessoas que, no afã de defender a fé, acabam afastando as pessoas, acabam fechando as portas e pedindo que outras pessoas ouçam a palavra de Deus. Nesse único versículo, que é um dos versículos básicos a respeito da apologética, básico a respeito da defesa da fé, o apóstolo Pedro diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor. Todo aquele apologeta ou apologista, todo aquele que se propõe a defender a fé no Senhor, precisa, antes de tudo, santificar a Cristo no seu coração. Santificar a Cristo no âmago do seu ser, na sua alma. A sua visão deve ser total e completamente cristocêntrica. Cristo no centro. Eu faço uma defesa da fé a partir do momento que eu tenho Cristo no centro do meu pensamento e no centro do meu ser. Porque quando eu tenho um encontro verdadeiro com o Senhor, quando o meu coração é aberto e eu recebo a graça de Deus dentro da minha vida, eu tenho condições de poder anunciar essa fé. Eu tenho condições de defender essa fé. Porque se eu não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, eu vou ser um mero debatedor, eu vou ser um mero questionador, e não vou ser uma pessoa que tenha tido contato íntimo, profundo com o Senhor. Por isso que o apóstolo Pedro diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, dentro do seu ser. Tenha, sim, uma visão cristocêntrica, mas não faça de Jesus a sua bandeira ideológica, não faça Jesus o seu objeto de guerra e de batalha. Não faça de Jesus uma poderosa arma argumentativa. Você santifica Jesus dentro do seu coração. Você dê lugar a Jesus dentro do seu coração. E depois ele diz assim, olha, vocês têm que estar preparados. Está preparado. Entenda, meus irmãos, uma coisa muito importante no estudo da apologética, que vale a pena a gente falar aqui. Defender a fé não é apenas para alguns. Não é para algumas pessoas separadas, exclusivas, para alguns intelectuais, para pessoas com alto grau acadêmico. Não, defender a fé é algo que todo cristão deve fazer. Por isso que ele diz, olha, vocês têm que estar preparados, porque eu e você não sabemos o momento que nós vamos ser arguidos, o momento que nós vamos ser questionados, nós não sabemos. Todos os dias, alguém para ao nosso lado e questiona a nossa fé. Seja por bondade ou por maldade, sempre vai ter alguém questionando a nossa fé, perguntando por que nós cremos, por que você crê num Deus que você não vê? Por que você crê diante de um mundo tão mau, tão caótico? Por que você crê na bondade de um Deus, sendo que o mundo está aí repleto de crianças que estão sendo mortas? Por que você crê num Deus onde crianças estão agora vitimadas com câncer?
são pacientes terminais. Por que você crê? As pessoas questionam a nossa. E nós temos que estar preparados para responder a essas pessoas. Dar uma resposta. O apóstolo Pedro foi profundo quando disse: antes de santificar a Cristo em vossos corações, vocês devem estar preparados sempre para responder. Para responder. Alguns dizem assim: pastor, eu me abstenho de responder. Eu não quero responder. As pessoas até me perguntam, eu não quero responder. Mas o que o texto da palavra está dizendo é isso. Antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder. A gente tem que dar uma resposta. O mundo espera de nós uma resposta. O mundo aí fora, do jeito que está, entregue do jeito que está, o mundo que, como Cristo mesmo revelou ao apóstolo João, que é um mundo que jaz no maligno, ele quer uma resposta. E nós podemos dar uma resposta. Para as doenças e mazelas do mundo, nós temos a cura, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos calar. É por isso que nós não podemos nos emudecer, porque nós temos que dar uma resposta e sabemos qual é a resposta. E uma outra coisa importantíssima, que não pode fugir de vista, não podemos perder de vista, é o fato de que como que nós respondemos às pessoas. O apóstolo Pedro fez questão de falar sobre isso. Nós respondemos às pessoas com mansidão e temor. Mansidão e temor. Vocês devem estar sempre preparados para responder com mansidão e temor. Sem contendas, sem brigas, sem ofensas, sem humilhações, mas com mansidão e temor. Responder a pessoa brandamente, temendo a Deus, sem querer passar por cima da pessoa, sem querer ser uma patrola opinativa. Olha, eu acho que é isso, olha, é desse jeito que eu creio, e a sua opinião não importa, não há margem para diálogo, não, com mansidão e com temor. O que a gente assiste, infelizmente, nas redes sociais hoje em dia, são pastores quase que brigando em programas de rádio, em canais no YouTube e nas demais redes sociais. Não há um diálogo, não há intenção de conversar. E a gente sabe que vivemos no tempo da palavra, vivemos no período do diálogo. E a gente tem que falar. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, se a pessoa pergunta, você tem que estar preparado. Se perguntar, responda com mansidão e com temor, com todo amor, com todo carinho, com a ternura que a fé cristã possui intrinsecamente. Responder de coração aberto. E responder a alguns poucos, pastor. Não, Pedro continua, a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. As pessoas querem saber, porque experiencialmente, empiricamente, elas olham as nossas vidas e dizem assim: olha, como pode? Diante de tamanha crise, você está cantando. Como que pode, diante das calamidades da existência, você está louvando? Como é que pode, diante do sofrimento, dia mal, você está clamando aos céus? Como é que pode? As pessoas querem entender, saber a razão da nossa esperança. Cristo é a razão da nossa esperança. É por isso que a gente não desiste. É por isso que a gente não desanima. E é por isso que a nossa fé é fortalecida e sustentada por Deus dia após dia. Porque Cristo é a nossa esperança. E numa dessas, a apologética, a defesa da fé, desemboca no evangelismo. Porque à medida que a pessoa pergunta a razão, pergunta o motivo, o sentido, que ela procura entender, nós temos um caminho aberto, um vasto caminho para poder anunciar, proclamar. O termo grego usado na palavra de Deus é kerusso, proclamar, anunciar o evangelho da graça de Deus. Então a defesa da fé pode nos levar ao anúncio da fé. O entendimento de que a fé não anula a razão faz com que a gente tenha condições de proclamar essa palavra
de fé. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele mesmo dizia isso: olha, eu prego o evangelho, e quando prego, a intenção de pregar esse evangelho é trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Todo o pensamento cativo a Cristo. Paulo tinha essa visão que eu falei inicialmente, uma visão cristocêntrica do evangelho, vendo em Jesus o evangelho mesmo como boa nova de Deus, como boa notícia, como anunciação da graça, de dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando sobre esse mesmo mundo os seus pecados. Tudo Paulo aproveitava para anunciar a fé. Podemos dar um exemplo também de uma defesa da fé, agora com o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, no Areópago, em Atenas, onde Paulo anuncia o evangelho e vendo que eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. E ali Paulo, vendo que a cidade era idólatra, supersticiosa, longe de Deus, ele começa a falar desse Deus desconhecido. O mundo aí fora, a sociedade moderna, ela precisa de pessoas que defendam a fé com amor, com paixão e com misericórdia e consciência da graça de Deus. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, um período tão hostil à fé cristã, onde os cristãos estão sendo acusados, vilipendiados, ofendidos publicamente nos meios de comunicação, nós temos que encontrar um caminho em meio a tudo isso, a esse caos, a essa tempestade, para defender a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que encontrar isso. Para isso, o primeiro passo é a gente aprender a discernir, a entender o nosso tempo. Olhando para os lados, olhando ao nosso redor, será que a gente tem condições de fazer uma leitura da nossa sociedade? Saber os anseios das pessoas que nos cercam? Saber quais são os meandros do pensamento brasileiro? Olhando para o lado, para as pessoas ao redor, será que a gente tem condições? E não basta a gente se propor a defender a fé cristã, se primeiro a gente não conhecer a fé cristã, não tiver uma vida com Cristo, e segundo, não conhecer os nossos interlocutores. Não conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, seus anseios, os seus desejos, as suas misérias, as suas necessidades. Para isso não é necessário nenhum estudo antropológico, é só você andar na rua, para você saber quais são os desejos, as necessidades, as vicissitudes do seu vizinho, do padeiro, do jornaleiro, do motorista. O que o nosso povo brasileiro anseia? Será que a opinião da mídia, da grande mídia, tem a ver com a opinião do homem comum, desse que passa por nós na rua? A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o povo de Deus, tem que saber discernir o tempo, colocar os seus pés no chão da existência, não viver uma fé subjetiva, individualista, reservada a si mesmo. Não, pastor, tudo que acontece na minha relação com Deus acontece dentro do meu coração. Não, a fé cristã não é assim. A fé cristã é uma fé que ela tem um fluxo e um refluxo, ela vai de dentro para fora, de fora para dentro, e ela atinge todo o nosso ser. E a gente tem que saber, sim, quais são as necessidades daqueles que nos cercam. Isso só é possível quando a gente conversa, quando a gente dialoga, quando a gente procura entender, quando a gente discerne o nosso tempo. Há muitas pessoas aqui mais velhas do que eu nessa reunião. E essas pessoas podem até dizer, com total tranquilidade, olha, pastor, posso dizer que, comparado a 30 anos atrás, as necessidades do homem mudaram em alguns aspectos, mas em outros aspectos se mantiveram. Isso já é uma leitura. Isso já é uma leitura. Verdade é, meus irmãos, que o homem é o mesmo desde Adão. Aquela ruptura, aquela rachadura que houve na relação harmoniosa entre o homem e Deus persiste até hoje. O desejo profundo da alma humana é se encontrar com Deus.
O anelo de chegar e ter uma relação íntima e profunda com o Senhor acontece de Adão até os dias de hoje. E algumas outras coisas, alguns outros detalhes que a gente só entende no momento que a gente caminha e continua a nossa peregrinação nessa terra. Dialogando com as pessoas, procurando entendê-las, tal qual Jesus fazia. Jesus não se fechava numa torre de marfim e anunciava o evangelho. Ele não ficou fechado numa sinagoga proclamando o evangelho. Não ficou no templo trancado proclamando o evangelho. Não, Jesus andava, empoeirava os pés, ele ia falando com pessoas, ia conversando com uma, curando, ensinando, e era andando nesse caminho dinâmico que Jesus ia entendendo o coração das pessoas e discernindo o seu tempo, sem alienação e sem clausuramento. E hoje, infelizmente, nós estamos nos fechando dentro de nós mesmos. Nós estamos, assim, nos enclausurando dentro das nossas igrejas. Pregamos ali o evangelho, culto ao período de pregação, de louvor. Saímos ali, entramos dentro dos nossos carros e vamos rapidamente para casa. E a gente não tem contato com outras pessoas que não sejam as pessoas do nosso meio. É a fé compartilhada entre os poucos. Quando, na verdade, a fé ela tem um caráter totalmente expansivo. Porque representa o caráter doador de Deus. Deus que se dá, o Deus que se entrega. Que não se fecha, mas que sai, que liberta. A defesa da fé, a apologética, consiste nisso. Eu defendo uma fé que eu entendo que é pertinente, relevante. E ao defender essa fé, eu não fico esperando que a pessoa seja convencida tão somente intelectualmente. Mas eu coloco minha esperança em Deus, no Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que a obra do Senhor seja feita. O que cabe a mim é feito, que é proclamar. Os meus lábios, eu não posso fechar. A minha confissão de fé é aquela confissão de fé dita pelo salmista e repetida pelo apóstolo Paulo. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. No entendimento acadêmico, meus irmãos, da apologética, há alguns tipos de apologética, de defesa da fé. Né? No entendimento acadêmico tem a apologética clássica, tradicional. É aquela apologética que, por muito tempo, foi usada na Igreja de Cristo. É uma apologética que ela parte da teologia natural. Uma apologética que procura olhar para a natureza e assim ratificar, confirmar que o teísmo cristão ele é relevante. Ele olha para a natureza, olha a natureza. Olha os fenômenos da natureza. É impossível negar a existência de Deus olhando para a natureza. Nós bem sabemos que a natureza realmente ela dá testemunho de Deus. A natureza ela revela Deus. Nós sabemos disso. A apologética clássica passou séculos e séculos defendendo a fé a partir que eu digo iniciando a partir da teologia natural. Foi muito eficaz por muitos séculos. É feita até hoje. A teologia natural dialoga profundamente com a filosofia. E nós sabemos que hoje em dia o conhecimento filosófico brasileiro caiu muito, infelizmente. A teologia sempre dialogou, em tempos passados, em séculos passados, com a filosofia. A grande parceira dialogal da teologia era a filosofia. Com um pouco estudo, ou nenhum estudo da filosofia, parece que a teologia perdeu um pouco dessa parceira dialogal. Antigamente, quando se ia defender um ponto da fé cristã, se iniciava com argumentações filosóficas. Nós encontramos isso até hoje nas teologias sistemáticas, aqueles livrões, grossões, né, que os teólogos têm, que a fé era primeiro exposta de modo filosófico, procurando alcançar a mentalidade de todos através da filosofia. Por muito tempo, a fé cristã dialogou profundamente com o platonismo. Depois, ela passou a dialogar profundamente com o aristotelismo. Dialogando com o platonismo, ela acabou tendo como um grande representante Agostinho.
Agostinho de Hipona, santo da Igreja Católica. E mais à frente, na Idade Média, ela passou a dialogar mais também com o aristotelismo, agora representado com Tomás de Aquino. Então, a apologética clássica, ela tomava por base a filosofia de sua época predominante e dialogava com ela. Havia um aspecto dialogal, era uma parceira dialogal, a filosofia com a teologia, a fim de comprovar, por exemplo, a existência de Deus. É com Tomás de Aquino, já que eu falei nele, que tem as 5 vias para se entender a existência de Deus. Como falar da existência de Deus? Se usava as 5 vias de Tomás de Aquino, que era um incremento do pensamento aristotélico. O interessante é que isso perdura até hoje. Grandes apologetas atuais usam dessa argumentação, por exemplo, para poder dialogar contra o neoateísmo. Nós temos aqui um grande neo-ateu na Inglaterra, que é o Richard Dawkins. Richard Dawkins escreveu aquele livro, O Delírio de Deus, e ele tem ali debatido com grandes apologetas cristãos. Um deles é o William Lane Craig, o Dr. John Lennox, e eles usam essa argumentação da teologia natural para provar que a natureza já dá testemunho de Deus. A ciência do século XIX tentou excluir Deus. Não precisamos de Deus. Nós podemos provar tão somente a regra de funcionamento do universo pelo universo mesmo. Depois, academicamente, tem a apologética evidencialista. A apologética evidencialista é a apologética que ela procura trabalhar com as evidências. Ela não usa a teologia natural. Ela se baseia num raciocínio indutivo e ela procura pegar evidências para poder validar a fé. Eu vou dar um exemplo. A respeito da ressurreição de Cristo. Um apologeta evidencialista, frente a um crítico, vai fazer as seguintes afirmações. Primeiro, o crítico diz, olha, como você pode confirmar que Jesus ressuscitou de fato? Tinha alguém lá dentro? Alguém viu Jesus ressuscitando? Havia um observador? Alguém estava no momento que Jesus estava naquele casulo ali, que foi todo preparado após ser morto, seu corpo foi embalsamado, recebeu um unguento. Tinha alguém ali dentro? Alguém viu? Não, ninguém viu. Aí o apologista evidencialista, ele vai trabalhar com categorias quase forenses, né? Ele vai usar elementos jurídicos, inclusive, para poder fazer a defesa da sua fé. Nesse caso específico da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, olha só, quando um advogado tem ali ao seu redor uma equipe para poder desvendar um crime, o advogado não está no presente momento na hora do crime. Quando o crime ocorreu de fato, ele não estava lá. Mas pelas evidências, ele é levado a fazer a construção daquilo que vai ser levado ao tribunal. O apologista evidencialista é assim. Ele vai usando evidências filosóficas e bíblicas para poder defender a sua fé. Olha, não tinha ninguém lá no túmulo de Jesus, já que estou falando da ressurreição. Não tinha ninguém lá no túmulo de Jesus. Mas o túmulo de Jesus tinha algumas particularidades. Uma delas é que foi um túmulo que foi escavado na rocha. Havia uma pedra nessa rocha. Essa pedra era uma pedra selada. Depois de ela ter sido ali colocada numa espécie de argamassa, ela é selada que ninguém pode abrir. E ele vai puxando uma série de elementos, apelando para a razão, para dizer, olha, não, a ressurreição de Cristo é plausível por isso, por isso e por isso. Um grande defensor da ressurreição de Cristo hoje, um apologista evidencialista, é o Dr. Gary Habermas. Vale muito a pena os irmãos lerem os seus textos. O Dr. Gary Habermas. Ele é um grande defensor, talvez o maior na atualidade, da ressurreição de Cristo. Um outro tipo de apologética é a apologética cumulativa. Ela defende a fé, também não usando os recursos da teologia natural, e nem tanto evidencialista, mas ela diz que, no resumo, no escopo geral, é possível dizer, numa síntese, baseado no raciocínio dedutivo e indutivo, que a fé cristã é plausível. E, por último, a apologética pressuposicionalista, uma das mais usadas.
que ela diz assim, olha, eu defendo a minha fé a partir das Escrituras. Eu defendo a minha fé a partir da revelação do Senhor. E eu não preciso de filosofia, eu não preciso de evidência, não preciso de nada disso. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática, e dela eu faço uso para ter conhecimento profundo da minha fé, e a minha defesa é a partir dali. Se você quer discutir sobre, a gente vai discutir a partir da Bíblia. Aí eu digo algo para os irmãos a esse respeito e eu vou caminhar para o final, né? E todo mundo pergunta assim, mas pastor, qual é o seu posicionamento apologético? Qual é o seu posicionamento apologético? O senhor nomeou 4, pelo menos eu nomeei as 4 principais. Eu digo para os irmãos o seguinte, há casos e casos, há ouvintes e ouvintes, há interlocutores e interlocutores. Há momentos que a gente precisa tomar a mão da apologética tradicional, clássica, há momentos que a gente precisa usar a apologética cumulativa, há momentos que a gente precisa usar a apologética evidencialista e há momentos que a gente precisa usar a apologética pressuposicionalista. Todas são ferramentas conceituais importantes que são necessárias diante de um debate. E os irmãos sabem que a gente está vivendo um período de debate, de questionamentos da fé cristã. Esse ferramental apresentado por essa matéria teológica não deve ser, de maneira alguma, e como eu já disse, mais do que eu, a palavra de Deus já disse, lá em 1 Pedro 3,15, que todos devem estar prontos para dar uma resposta plausível a respeito da sua fé. Responder com mansidão e temor. Não basta ter um conhecimento apenas teórico da apologética, mas enfrentar os problemas atuais tendo uma forte argumentação contra ele. Apesar de não discutir hoje tão somente com a filosofia, a teologia hoje se vê discutindo mais com a sociologia. E isso, meus irmãos, implica em coisas profundas, porque a gente está vivendo um período muito difícil em que a teologia, ora, ela se adequa, e é o que tem feito, você vê muitos pastores aderindo a certas bandeiras político-partidárias, ideológicas, que muitos irmãos me procuram e dizem, pastor, como que pode isso? Como que esse pastor, homem de Deus, prega a palavra e de repente está defendendo esses absurdos? Como que pode isso? E a gente fica assim sem entender nada. E estamos diante de alguns desafios, meus irmãos, os maiores desafios modernos. Se eu puder citar aqui alguns, já estou caminhando no final. Cada assunto desse aqui daria para a gente fazer um estudo diferente. Por exemplo, diante do marxismo cultural, o que nós temos a dizer? Diante do materialismo científico, o que nós temos a dizer? Diante do feminismo, o que nós temos a dizer? Diante do movimento Nova Era, do neopaganismo, o que nós temos a dizer? Diante do racionalismo, o que nós temos a dizer? Diante do positivismo lógico, o que nós temos a dizer? Diante do utilitarismo, do pragmatismo filosófico, o que nós temos a dizer? Diante do espiritualismo, o que nós temos a dizer? Diante da cultura woke, o que nós temos a dizer? Diante da revolução marcusiana, o que nós temos a dizer? Diante da ideologia de gênero, o que nós temos a dizer? Nós estamos vivendo um período de plena execução de engenharia social, onde as mentes estão sendo manipuladas e convergidas a um entendimento de que o errado é certo e de que o certo é errado. E aqueles que têm voz, aqueles que têm a resposta, conforme que foi dito aqui, aqueles que têm a Jesus, aqueles que querem responder à razão da esperança que há nela, tem que se confrontar, meus irmãos, com essas coisas. A Revolução Marcusiana, que surgiu, por exemplo, na década de 60, que propunha a erotização de todos, e a gente vê aí, ó, a erotização de todos, uma sociedade completamente erotizada, sem lugar para Deus, um hedonismo, um culto ao prazer. Como que a gente responde a essas coisas? Será que a Bíblia, diante dos desafios que nós temos, e diante dos grandes apologetas da história, nós temos algo a dizer? Eu digo para os irmãos que sim, temos algo a dizer.
temos algo disso. Temos base, temos lastro, temos algo a oferecer a esse mundo doente. Os irmãos pararem para observar, nós estamos sendo cada dia mais acuados, colocados contra a parede. E por medo, por covardia, muitos têm se calado. Muitos têm se calado. Como eu disse, eu não estou propondo aqui nenhuma revolução, não estou propondo violência, não estou propondo agressão, ofensa, não estou propondo nada disso, apenas estou dizendo, olha, nós podemos fazer algo. Podemos orar? Sim, orar é a primeira coisa, mas também temos que ocupar todos os âmbitos da sociedade. Quando eu sou convidado para falar na Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos, eu me sinto muito feliz porque é um campo importante dentro da sociedade. Há homens e mulheres de Deus dentro dessa instituição. Há homens e mulheres de Deus que se preocupam. Vocês que têm vários casos que chegam às mãos de vocês, problemáticos. Pastor, o que dizer diante do aborto? O que dizer diante do homossexualismo? O que dizer diante dessas demandas que surgem e que não são novas, apenas se repetem, todas tendo a sua origem gnóstica, desde sempre existiram no mundo? O que nós temos a dizer? Nós temos algo a dizer. Nós temos algo para falar e expressar. Não de nós mesmos, mas de Cristo em nós. E mesmo que a gente pague um alto preço de ser preso e até em último caso martirizado por essa verdade e fé, o nosso coração deve estar aberto para isso, entendendo isso e praticando isso todos os dias. A defesa da nossa fé passa por um caminho de encontro verdadeiro com o Senhor e de anúncio, querusso, proclamação do Evangelho da Graça de Deus. Que Deus nos abençoe.